Onde estão os seus olhos? Olá, queridos, me chamo Paulo Roberto Júnior, tem uma palavra de Deus para você, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like para que a gente possa alcançar mais irmãos. A mensagem de hoje está em Eclesiastes, no capítulo 11, no versículo 4, que diz assim: quem observa o vento nunca semeará, e o que olha para as nuvens nunca cegará. A pergunta que eu te faço: aonde estão os teus olhos? Se a gente manter os nossos olhos nas dificuldades, nas tempestades da vida, nos ventos, nós vamos deixar de plantar. O interessante é que isso acontece muito dentro da nossa própria casa ou no nosso convívio com os nossos amigos, enfim, com os nossos familiares. Tem pessoas que falam assim: como que eu posso oferecer o meu carinho, o meu respeito, o meu amor por aquela pessoa se aquela pessoa me maltrata, se aquela pessoa é ingrata comigo? E aí o que acontece? A pessoa, por conta de olhar para essas dificuldades, ela deixa de fazer aquilo que Deus gostaria que ela fizesse. Ela deixa de fazer o bem. E a pergunta é justamente essa que eu faço para você. Você está com os seus olhos aonde? Você está com os seus olhos em Deus ou você está com os seus olhos nas circunstâncias e nas dificuldades? Se você manter os seus olhos em tudo de ruim que acontece à sua volta, você vai deixar de praticar o bem. Você vai deixar de praticar a palavra de Deus. E com isso, você não vai colher os benefícios que a palavra de Deus nos promete. Agora, se você manter os seus olhos no Senhor, apesar das dificuldades que estão à sua volta, e você continuar plantando, pode ter certeza, você vai colher. O versículo traz justamente essa reflexão: quem observa o vento nunca semeará, e quem olha para as nuvens nunca cegará. Se nós continuarmos olhando para as dificuldades, olhando para os desafios, nós deixamos de plantar. Mas quando nós mantemos os nossos olhos no Senhor, nós continuamos plantando apesar das dificuldades. E se nós plantamos, com certeza nós vamos continuar colhendo. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, no versículo 7, Paulo diz: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Nós precisamos andar por fé. Fé é o resultado daquilo que nós aprendemos, daquilo que nós ouvimos da palavra de Deus. Ou seja, a fé é a gente desprezar as evidências, desprezar os desafios que estão diante dos nossos olhos e crer naquilo que Deus falou no nosso coração. Por exemplo, suponhamos que a esposa esteja lutando pelo seu casamento, está passando por um desafio e ela não está conseguindo enxergar uma mudança no seu esposo, mas ela tem orado, ela tem buscado ao Senhor. Sempre que ela está na casa de Deus, ela ouve uma palavra de encorajamento para que ela lute pelo seu esposo, pela sua família, porém os seus olhos acabam vendo tudo totalmente ao contrário. Se ela manter os olhos na palavra de Deus, ela vai continuar agindo pela fé e no momento certo ela vai colher tudo aquilo que ela tem plantado, que nesse caso é fé, esperança, obediência. Porém, se ela tirar os olhos do Senhor, tirar os olhos da palavra de Deus e começar a se mover por aquilo que ela está vendo, certamente ela vai desistir. E é isso justamente, queridos, que o Senhor quer para nós, que nós vamos nos mover pela fé e não por aquilo que vemos. Se você manter os teus olhos em tudo aquilo de ruim que acontece à sua volta, certamente você vai desprezar a palavra e vai se mover por aquilo que você está vendo. E a palavra de Deus diz que nós devemos fazer o contrário. Nós devemos nos mover pela fé e não por aquilo que vemos. Aqui na segunda carta de Paulo aos Coríntios, também no capítulo 4, a partir do versículo 17, Paulo diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que não se vê é eterno. Ou seja, aquilo que está diante dos nossos olhos, as dificuldades, os problemas que nós encontramos na nossa vida, tudo isso tem um fim, tudo isso tem um tempo de validade. Mas aquilo que não se vê, ou seja, as promessas de Deus, isso aqui é verdadeiro, isso aqui é eterno. Então nós devemos manter os nossos olhos nas promessas, nas palavras de Deus. Porque se assim fizermos, nós vamos continuar plantando, apesar de estarmos no meio da tempestade, no meio da dificuldade. E é justamente plantando que nós vamos colher. E para terminar, em Hebreus, no capítulo 12, no versículo 2, diz assim: olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Onde estão os teus olhos? Na dificuldade ou em Jesus? Manter os teus olhos no Senhor. Se você manter os teus olhos na palavra de Deus, você vai continuar plantando. Ainda que uma dificuldade tenha se levantado contra você, mantenha os teus olhos no Senhor, na palavra de Deus. Continue plantando. E na hora certa, você vai colher os melhores frutos que Deus tem para a sua vida. Vamos orar? Pai querido, em nome do Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a manter os nossos olhos no Senhor, para que nós possamos desprezar aquilo que ouvimos, que sentimos e até mesmo aquilo que vemos. Que nós possamos manter os nossos olhos no Senhor, na tua palavra. Que possamos continuar plantando, apesar, meu Deus, de muitas coisas se levantar no intuito de nos fazer parar, de nos fazer desanimar e certamente também nos paralisar.
paralisar de plantar, mas nós queremos continuar plantando obediência, plantando amor, honra, respeito. Nós queremos continuar plantando aquilo que o Senhor nos diz. E certamente, na hora certa, nós vamos colher no nome de Jesus. Queridos, vou ficando por aqui, mas antes vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu like, deixar o seu comentário, se puder, envie esse vídeo para alguém. Deus abençoe, até a próxima.